Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Todos os nossos vídeos aqui da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, e o endereço é Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, como está aí na tela do vídeo, estão lá na nossa playlist, todas as gravações, todos os eventos. E na descrição do vídeo tem todos esses eventos, atividades da Academia Dynamis. Entre elas temos essa aqui, que é as mini aulas, todo dia, às 16 horas da tarde, ou 4 horas da tarde, né? Pelo canal YouTube, sai 10 minutos, segunda a segunda, nós temos essa gravação dessa mini aula. Qual que é o objetivo? É divulgar o conhecimento, as boas técnicas, normas, né? Para todos que são envolvidos em terraplanagem. E a gente chama de empreendedorismo geotécnico. De certa forma, uma pessoa que está pagando as contas lá, um administrador que está pagando as contas ou está liberando as contas daquela obra de terraplanagem, quer seja escavação, aterro, ele tem que saber o que ele está pagando, né? Então, até para esse que estaria mais longe da engenharia, nós estamos fazendo de tal forma que ele tenha ideia de custos e que ele esteja pagando um produto adequado, correto, que segue normas, que segue especificações técnicas, que segue o projeto, para não pagar um produto que de repente é um produto ruim, né? De terraplanagem. Então, nós, todo dia das 16 às 17, primeiro link, primeira linha aí da descrição do vídeo, tem um link para o canal, para o grupo do WhatsApp. E o grupo do WhatsApp você pode agendar uma reunião gratuita comigo, todo dia das 16 às 17, estou disponível. É só agendamento, para que eu tire qualquer dúvida do nosso objetivo. Esse é um projeto que, antes de tudo, é social, mas é mais do que social, porque, na verdade, ele quer desenvolver a Academia Dynamis, quer tornar a Academia Dynamis mais conhecida, de tal sorte que o treinamento aqui na Academia Dynamis seja de várias pessoas que ainda não conhecem o projeto. Eu quero que as pessoas venham participar desse projeto, para o bem de todos, né? Sempre é o objetivo. E hoje nós vamos falar dos princípios gerais do reforço de solos. Reforço de solos é uma solução que agora está normalizada. Nós mexemos com reforços de solo já talvez 2 décadas ou 15 anos, sei lá. É muito tempo, né? E agora temos uma norma técnica que põe isso de uma forma mais correta, agregando valores, o conhecimento de vários colegas, né? Então, mas vamos lembrar o que é o princípio do solo reforçado. E quando se fala muro de arrimo, o muro arrima a terra, ele segura, né? Ele sustenta. Mas quando a gente fala aqui em muros de solo grampeado, o objetivo é reforçar o solo e não segurar o solo. Como que é esse princípio, então? E nós vamos fazer uma analogia, uma comparação com o concreto armado, que acho que grande parte das pessoas já conhece, né? Porque sempre que eu falo aqui, eu não estou falando com engenheiros, estou falando com todo mundo, né? Estou falando com um técnico de campo, eu estou falando com encarregado de terraplanagem, estou falando com pessoas de todos os níveis e com níveis, inclusive, de responsabilidade. Então, esse é o objetivo das nossas mini-aulas. Concreto armado versus solo reforçado. O que é solo reforçado quando comparado com um concreto armado? Concreto armado, todo mundo sabe, né? Isso aqui seriam os apoios de uma viga, né? E a viga, então, esse amarelo aqui seria a armadura, o ferro, né? Que vai na viga. E aqui tem uma solicitação, uma carga. Então, esse ferro está posto embaixo, porque ele trabalha a tração. Como o concreto, né, não trabalha tão bem a tração, né? Diga-se de passagem, como o solo. É lógico que o concreto é muito mais resistente que o solo, a tração. Mas a gente coloca os elementos de reforço para sustentar, então, o que o concreto não sustentaria. Senão teria que ter uma viga muito alta. Bom, e o aterro reforçado? Ou solo reforçado? Solo reforçado é um maciço de terra, que tem elementos
né, elementos de reforço. Aí, esses elementos que estão aqui em azul são analogicamente, não vai sair, de uma forma analógica, igual a esses amarelos aqui. Aqui é ferro e aqui pode ser vários tipos de materiais, metálicos e geossintéticos. E então, por atrito e resistência passiva, esse maciço, quando carregado, com o peso dele, ele vai tentar movimentar. E a hora que ele movimenta, né, ele puxa, vamos dizer, esses reforços. Né? Então, esse reforço tem uma analogia com as armaduras do concreto armado. No caso do concreto armado, eu tenho a aderência do concreto com as barras de aço. No caso dos reforços, eu tenho atrito, resistência passiva e a aderência também entre os elementos. Né? É isso, essa é a comparação do aterro reforçado. A vantagem, então, do aterro é que eu posso ter taludes até verticais, né? Terraplanagem, então, geralmente a gente fala que tem talude 1,5 para 1, enfim, que depende do dimensionamento sempre. Né? No caso do aterro reforçado, eu posso ter taludes mais íngremes do que inicialmente se eu não tiver o reforço. Então, o reforço faz com que eu tenha a possibilidade de trabalhar com inclinações maiores. Aqui uma outra forma de falar desse princípio, né, comportamento de solos reforçados em laboratório. Se eu pegar um elemento de solo, bloco de solo, e colocar cargas nele para ele estar confinado, tá? E aí inicialmente ele está assim. Se eu carregar, se aumentar essa carga, né? Essa carga aqui, se aumentar essa carga, né? O que acontece? Ele dá uma engordadinha, né? Aí ele faz engorda, né? Faz isso aí, ele embarriga, vamos supor assim, né? Um modelo físico, né? Quando eu ponho elementos de reforço, eu carrego e ele não engorda, porque ele tem elemento de reforço, tá? Então ele se mantém praticamente uma deformação que você a vista, olho nu você não vê, né? Há uma deformação sim, mas você não vê. E aí nós temos essa curva de resistência aqui, no caso do reforço e do solo reforçado, onde que você, se você não tiver o reforço, vai ficar essa linha amarela, que é a curva carga-deformação, né? Então, esse amarelo aqui é desse elemento, mas quando você põe os reforços, então essa curva fica mais em pé aqui, ganhando resistência aqui por causa do reforço. Bom, aqui tem uma outra situação, tá? Mesma coisa, né? Sem reforço, com reforço. Esse amarelo representa aqui e com reforço representa aqui. Ou seja, tem uma melhoria significativa aí nas condições de resistência. Então, era isso que eu queria apresentar nesse mini aula e peço para vocês compartilharem o nosso projeto, participarem da nossa academia, né? Compartilhar, porque as mini aulas de terraplanagem, elas querem atingir todos que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos em obras de terraplanagem, para mostrar as boas técnicas, alertar para a norma NBR 8044, entre outras que possam ser necessárias para utilizar na terraplanagem, e entender que tem técnicas hoje de aterro reforçado ou solos reforçados que permitem os taludes, então, naturais, naturais que eu dizendo sem reforço, né? O taludes só usa terra, solos, eles possam ser feitos de uma forma mais vertical, né? Menos íngreme. Quer dizer, e isso é muito importante, então, para o ser humano, né? Para a sociedade, que é o aterro reforçado, dando condições de fazer uma coisa mais econômica, guardadas as devidas necessidades, porque vai ocupar menos espaço,
né? E, consequentemente, em zonas urbanas, principalmente, mas também em indústria, isso acaba sendo muito interessante. Divulgue nosso projeto, participem dele, participe do workshop todo dia às 16 e 17. O primeiro link da descrição do vídeo tem lá como participar do workshop. Vem conosco. Obrigado.